Já é quase 2025 e ainda estão autorizando o nosso amigo Tyler Perry a cometer cinema. Vocês conhecem o Tyler Perry, se vocês acompanham os vídeos aqui do canal, porque eu fiz uma crítica de Meia Culpa, que é o outro filme que ele lançou junto com a Netflix esse ano, antes do que eu vou comentar hoje, e também porque ele foi a grande estrela do meu vídeo, que eu vou botar aqui o link dele para vocês no final desse, dos piores filmes de 2024. Meia Culpa pra mim foi disparado o pior filme que eu vi esse ano. A boa notícia é que o Batalhão 6888, é assim que eu vou chamar esse filme, tem várias maneiras que eu poderia ler esse número, em inglês eles chamaram de The 6888, não é uma grande atrocidade. Calma, que também não dá pra dizer que é um bom filme. O filme definitivamente não é bom, mas não é uma coisa ofensiva como o Meia Culpa. Inclusive o filme conta uma história que com certeza valia a pena ser contada. Esse é um daqueles dramas ficcionais, mas que tem um contexto histórico muito importante. É um drama histórico e que contam histórias pequenas, histórias que estão muito mais pra micro-história, porque não decidiram guerras, não fizeram uma grande diferença na história da humanidade, mas que valem a pena ser contadas porque tem elementos muito importantes. É a história de um batalhão, o batalhão do título, que era formado por mulheres negras nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Foram enviadas para a Europa, ao contrário do que a maioria delas imaginava que iria acontecer, mas lá pegaram um trabalho que não era nada fácil, mas que também não tinha nenhum glamour, era um trabalho muito de bastidores, que era fazer com que milhões de cartas, ou sei lá, no mínimo centenas de milhares de cartas de soldados americanos, enfim, chegassem às famílias, às mulheres, aos filhos daqueles combatentes que estavam tentando se comunicar com os seus há muito tempo e as cartas não estavam chegando mais. Eu falo que essa é uma história que vale muito a pena ser contada, mesmo que seja uma história menor no grande escopo das coisas, porque é uma história de mulheres negras na Segunda Guerra Mundial. E o que tem de elogio que eu posso fazer para esse filme é pela abordagem que o filme decide adotar de mostrar algo que o cinema americano normalmente não mostra. A gente normalmente vê filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos mostram a si mesmos como a grande terra da liberdade, como o grande país livre que estava tentando lutar contra o mal na terra, que eram os alemães nazistas. E o que esses filmes acabam escondendo da gente, escondendo da nossa memória, é que os Estados Unidos eram um país muito segregado e que inclusive os americanos se inspiravam nos Estados Unidos para criar algumas das suas técnicas, alguns dos seus métodos de segregação de campos de concentração, por exemplo, na Segunda Guerra. Isso é algo, inclusive, que é manifestado pelo pintor austríaco do bigodinho, vocês sabem de quem eu tô falando, no livro dele, Minha Luta, e que o livro Casta, que eu li, sei lá, uns 3, 4 anos atrás e que é excepcional, explica de uma maneira muito didática como o sistema de segregação americano, como o nazismo na Alemanha e como o sistema de castas na Índia tem muito em comum, inclusive como a segregação americana inspirou muitos dos métodos nazistas na Alemanha. E esse filme aqui mostra isso, ele mostra que sim, tinha um problema muito grande lá do outro lado do Oceano Atlântico. É claro que os soldados estavam indo por vários motivos diferentes. Tem uma cena aqui nesse filme em que as mulheres ali alistadas estão conversando sobre os motivos pelos quais elas foram servir, e apenas um desses motivos é o dever patriótico, é a vontade de servir ao seu país, o que inclusive é uma contradição que esse filme discute, porque os negros não eram tratados como americanos plenos, eles não tinham plenos direitos, pelo contrário, a maioria dos direitos americanos não eram reservados a eles também. Então é uma contradição que tanto negros como principalmente negras fossem lutar pelos Estados Unidos nessas condições, nesse contexto histórico, mas mesmo essas mulheres que iam com esse sentimento de dever patriótico estavam saindo de um país que as segregava, que proibia que elas casassem com quem elas quisessem, elas só podiam casar dentro da própria raça. Vocês sabem a história, né? Não poderiam frequentar escolas brancas, tinha um lugar marcado para sentar, no cinema, no ônibus, tinham estabelecimentos próprios de vida noturna nos quais eles podiam ir e outros nos quais eles não podiam. Então o fato
fato de o filme abordar esse passado sombrio, esse passado tenebroso dos Estados Unidos, é algo que merece elogios, claro. O problema é que esse é um filme que não é muito sofisticado de um ponto de vista de linguagem. Ele tem alguns vícios dramáticos, ele usa alguns elementos narrativos que já são considerados datados e que ficam meio piegas quando a gente vê na tela. Toda aquela questão do cara que morreu, e isso não é um spoiler, você vai saber isso no começo do filme, ficar aparecendo como uma espécie de fantasma para guiar o caminho da protagonista é um pouco açucarado demais. É um filme também em que muitas coisas são explicadas de uma maneira muito expositiva, e eu também acho que alguns temas que estão sendo discutidos pelo filme, principalmente temas raciais, porque obviamente é um filme dirigido por um diretor negro, composto por atores e atrizes negras, e que está falando sobre uma questão dos negros americanos lá do começo do século XX. Quando ele vai falar disso de uma maneira mais aberta, o filme às vezes faz isso de uma maneira também muito expositiva. Sempre tem um personagem parando o que está fazendo para fazer um grande discurso, para pregar mesmo, e depois de determinado momento acaba ficando um pouco cansativo. Outro problema que eu vejo nesse filme são algumas atuações, gente. A Susan Sarandon, por exemplo, tem uma personagem coadjuvante, ela faz a Eleanor Roosevelt, a primeira dama dos Estados Unidos naquela época, e é uma interpretação muito prejudicada por uma dentadura bizarra que ela usa ali, né? O filme faz ela usar para deixar ela mais parecida com aqueles dentes muito grandes da Eleanor, e fica uma interpretação muito caricatural, parece mais uma personagem fazendo uma paródia da Eleanor Roosevelt pro Saturday Night Live do que uma interpretação séria. O Jim Norris, que muita gente conhece e do qual muita gente é fã por causa do Breaking Bad, principalmente, tá acostumado a fazer personagens mais canastrões, muitas vezes que tem algum tipo de autoridade, mas que usam essa autoridade de uma maneira corrompida, e ele faz isso muito bem, apesar, de novo, de esse não ser um personagem nem um pouco sutil. A Shanice Shantae vive uma amiga, uma colega, na verdade, porque ela não chega a virar amiga da protagonista, que é a Lina, e ela é aquela personagem que vai ser o alívio cômico, que vai ser desbocada, que vai falar palavrão, que muitas vezes vai colocar as amigas numa situação constrangedora, e dá pra ver muito que ela tá se inspirando na Octavia Spencer pra fazer a personagem dela. Eu acho sim que a Ebony Obsidian, que vive a Lena, a protagonista, é a melhor atriz desse núcleo principal, apesar de ela exagerar um pouco na cara de assustada em alguns momentos, mas nada se compara à atuação da Kerry Washington, que vive uma major, que é ali a líder daquele batalhão que dá título ao filme e no qual a protagonista entra, que tem uma interpretação completamente careteira. Ela tem uma personagem que fica gritando o tempo todo. Isso é uma coisa muito inconveniente, inclusive. Tem vários momentos, principalmente na segunda metade do filme, em que ela fica gritando, meio que inspirado em Nascido para Matar, do Kubrick, sabe aquela coisa do major gritando, botando ordem no barraco, digamos assim, só que ela grita tanto, de uma maneira tão desafinada, que acaba sendo desconfortável, principalmente pro nosso ouvido, e ela tem um papel grande, ela é uma das coprotagonistas do filme, digamos assim, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, e quando ela começa a aparecer mais na tela, isso fica mais evidente, porque o filme usa muitos close-ups, muitos planos aproximados dela, é um filme que tem uma linguagem, como eu falei, bastante simples, bastante antiquada, e todas as vezes que a gente vê o rosto dela mais próximo, e que são muitas vezes, ela parece sentir a necessidade de mexer sempre, em qualquer momento, todos os músculos do rosto para mostrar que tá atuando. Então, mesmo quando ela tá ouvindo um outro personagem falar e a câmera tá nela, ela tá... Sabe? Eu não sei, eu não sou ator, obviamente, isso aqui ficou ridículo, claro, é óbvio, mas eu tô tentando demonstrar que ela fica ali, mostrando ali que tá atuando, mexendo todos os músculos do rosto. Tem cenas em que ela deveria estar só parada ouvindo e ela tá tremendo o lábio, ou tremendo o olho, ou se contraindo, mostrando que tá rangendo os dentes. É uma atuação completamente exagerada. Se você acha que já viu atuações exageradas na sua vida, espere pra ver a Kerry Washington nesse filme. Eu falei que eu ia falar um pouco sobre protagonismo. Outro ponto positivo do filme, olha só, eu tô elogiando várias coisas em um filme, mesmo que seja um filme bem medíocre, do nosso amigo Tyler Perry. Eu gosto de uma única coisa sutil que esse longa faz, que é a mudança de protagonismo. A primeira metade do filme é protagonizada pela Lena e é muito focada naquele envolvimento
envolvimento dela com a luta lá, né, com o esforço de guerra dos Estados Unidos, e ela entendendo qual é o lugar dela lá, ela percebendo que ela não vai ser considerada mais importante apenas por ter se alistado, ela vai continuar sendo vista como uma negra e ainda mais uma negra mulher. E na segunda metade, o filme passa o bastão de uma maneira, como eu falei, bem sutil pra Major vivida pela Kerry Washington e vai focar mais na parte logística da operação que esse batalhão vai realizar e vai mostrar o papel importante sim que elas tiveram naquele momento da guerra para levantar a moral dos soldados e também, obviamente, para dar alguma satisfação para as famílias que estavam lá há alguns meses ou até anos sem saber dos seus filhos, netos, maridos, etc. Falei algumas coisas positivas de um filme do Tyler Perry que, mesmo que eu tenha visto esse filme depois de fechar minha lista de piores do ano, olha só, Batalhão 6888 não entraria nela. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui me dizer nos comentários o que acharam, se gostaram, não gostaram, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receber as notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau. We have the most to prove. Now is where you show the proof. This is our mission. And we will not fail.